Olá, seguidores! Entrem no meu barco e vamos atracar na cidade de Perugia, na Itália, porque a nossa história de hoje aconteceu por lá. Onde Amanda Knox foi acusada pelo assassinato de sua colega de quarto, Meredith Kercher, e posteriormente condenada pela justiça italiana. O caso chocou a Itália e tomou conta dos noticiários internacionais. Ainda é um mistério para muitos. Amanda Knox foi acusada pelo assassinato de sua colega de quarto, Meredith Kercher, e posteriormente condenada pela justiça italiana. Mas será que ela era culpada? Ou será que ela era inocente e levou a culpa no lugar do verdadeiro assassino? É sobre isso que nós vamos refletir hoje, seguidores. Certo? Amanda sempre afirmou ser inocente. E mesmo após conseguir reverter o seu julgamento e ser absolvida pelo tribunal italiano, ela ainda é alvo de especulações sobre o crime. Vamos falar sobre o crime propriamente dito. No dia 1º de novembro de 2007, na cidade de Perugia, na Itália, a jovem britânica Meredith Kercher, com 21 anos de idade na época dos fatos, foi encontrada morta em seu quarto, na casa onde ela morava com mais 3 jovens, 2 italianas, Filomena Romanelli e Laura Mesetti, e uma norte-americana, a Amanda Knox. Quando a notícia chegou ao local do crime, Amanda Knox estava acompanhada de seu namorado, Rafael Sollecito. Os investigadores encontraram o corpo de Meredith em cima de sua cama. A garganta continha um corte profundo e haviam sinais de agressões e violência sexual. O cenário descrito pelos investigadores era assustador. As paredes estavam sujas de sangue e o corpo estava coberto por um edredom, ficando visível somente a parte dos pés da vítima. Em depoimento, Amanda e Rafael afirmaram que passaram a noite do crime na casa de Rafael e pela manhã do dia 2 de novembro, Amanda foi sozinha até sua casa para tomar banho e pegar mais roupas, pois ela, segundo Amanda, ela pretendia voltar para a casa do namorado naquele dia. Após tomar banho, Amanda se deparou com a porta do quarto de Meredith trancada, motivo pelo qual resolveu buscar seu namorado para ajudá-la a abrir a porta. Não conseguiram, e foi então que decidiram chamar a polícia para verificarem o local. Agora nós vamos falar um pouco sobre a vítima. Certo, pessoal? Vamos lá. Meredith Susana Cara Kercher nasceu no dia 28 de dezembro de 1985 em Londres, Inglaterra. Filha de John Kercher, que era jornalista, e Arlene Kercher, dona de casa, Meredith teve uma criação modesta e sua família não possuía grandes posses. A garota, a Meredith, se mudou para Perugia cerca de 1 mês antes de seu assassinato, para iniciar um intercâmbio na universidade local, conhecida na região por acolher alunos estrangeiros.
A jovem dividia uma casa localizada na Via della Pergola com outras 3 estudantes e era conhecida por seu jeito cuidadoso, inteligente e popular. Eram comuns os desentendimentos entre Meredith e Amanda, em razão da desorganização do ambiente, mas nada que tornasse o convívio entre as duas insuportável ou as fizessem rivais. Portanto, não havia um motivo concreto para que Meredith fosse assassinada por Susana. Elas tinham apenas picuinhas e não uma rixa interminável. À primeira vista, Meredith não tinha inimigos, motivo pelo qual a polícia descartou de pronto a hipótese de vingança ou algo do tipo. Vamos falar um pouco agora sobre as acusações do caso. Amanda e Rafael eram os únicos no local do crime quando a polícia chegou. No documentário Amanda Knox, lançado em 2016, a jovem afirma que assim que o corpo foi encontrado no local, a polícia pediu para ambos esperarem do lado de fora da casa. Talvez o que tenha despertado suspeitas para o casal de namorados desde aquele momento foi o fato de que os dois mantiveram-se relativamente calmos e trocando carícias enquanto o local do crime era periciado. Além disso, desde o início, o promotor do caso, Giuliano Minini, que chegou ao local do crime poucas horas após ele ter acontecido, cogitou a hipótese do crime ter sido cometido por uma mulher. Pois, segundo ele, quando a assassina é uma mulher, tende a cobrir o corpo de uma vítima que também é mulher. Isso nunca ocorreria a um homem. Certamente, os 2 argumentos iniciais são bastante rasos e insuficientes para cometer uma acusação tão grave. As investigações continuaram. Após a realização da perícia no corpo de Meredith, foi constatado que havia ocorrido violência sexual contra a jovem. A partir desse momento, as especulações sobre o caso tomaram proporções maiores, de maneira que os grandes tabloides mundiais começaram a vincular o crime ao uso de drogas e práticas de orgias que fugiram do controle. O fato de Amanda ter permanecido cerca de 5 dias na casa de um rapaz que acabara de conhecer alimentou a ideia de que a jovem era promíscua e libertina demais e chegou a ser chamada pela mídia italiana de fria e assassina por sua postura frente às câmeras. Outro fato que chamou bastante a atenção dos investigadores foi que, quando Amanda foi chamada na casa onde morava com Meredith, para verificar se faltava alguma faca na cozinha, a jovem simplesmente começou a gritar e tampar os ouvidos ao olhar para a gaveta das facas. Para o promotor do caso, naquele momento a jovem teria se lembrado de cenas do crime que, segundo a teoria da promotoria, foi praticada por ela. De fato, o argumento mais concreto que levou à prisão de Amanda e Rafael no dia 6 de novembro de 2007 foi uma faca encontrada na casa de Rafael, que continha no cabo o DNA de Amanda e na lâmina o DNA de Meredith. Então, seguidores, eu devo concluir ou presumir
melhor dizendo, que aquela faca encontrada na casa do Rafael, que levou os dois para a prisão, foi a arma do crime. Pois havia o DNA da vítima na lâmina. E para complicar a situação da Amanda, havia o DNA dela no cabo da mesma faca. Isso aí é um forte indício de que foi a Amanda quem cometeu esse crime. Mas eu quero saber o que é que os meus seguidores pensam sobre isso. Se a Amanda foi culpada ou inocente. Vamos continuar. O casal permaneceu detido sob o argumento de que soltos poderiam fugir do país ou atrapalhar as investigações. Naquele momento, a polícia acreditava que na noite do crime, Amanda teria planejado uma noite de sexo grupal na casa, onde as jovens moravam e que Meredith não teria aceitado a ideia, motivo pelo qual ela foi violada e morta. Além do casal, Amanda e Rafael, o jovem Rutger Gerd foi acusado de ter praticado o crime também, pois, segundo a perícia, o DNA de Ruth foi encontrado no corpo de Meredith. Na sequência, Ruth foi localizado na Alemanha e extraditado para a Itália, onde permaneceu preso desde então. Por fim, o dono do bar onde Amanda trabalhava, Patrick Lumumba, também foi acusado, pois em um de seus depoimentos a jovem americana afirmou ter visto Patrick na cena do crime. Patrick chegou a ficar preso por alguns dias, mas foi solto, logo após Amanda ter mudado de versão e dizer que havia se confundido no momento de seu depoimento. Além disso, o álibi trazido por Patrick foi bastante convincente para a polícia, que não conseguiu encaixar o proprietário do bar na cena do crime. Agora, nós vamos falar sobre os principais acusados de terem cometido esse assassinato. Certo? Vamos começar pela Amanda. Amanda Knox nasceu no dia 9 de julho de 1987, em West Seattle, Washington, Estados Unidos, em uma família rica. Seus pais, Eda Mellas, que era professora de matemática, e Kurt Knox, vice-presidente de finanças do Macy's Local, se divorciaram quando Amanda tinha alguns anos de vida. No mais, Amanda Knox era conhecida por seu jeito extrovertido e sedutor. Em suas redes sociais ostentava viagens e muitas festas. Mesmo assim, mantinha um currículo escolar exemplar. A jovem estudou linguística na Universidade de Washington e mudou-se para a Itália em meados de setembro de 2007 para realizar um intercâmbio e estudar na Universidade de Perugia por cerca de 10 meses. Já em Perugia, conseguiu trabalho de garçonete em um dos bares da cidade, que é o bar do homem que ela acusou de ter participado do crime da Meredith, o Patrick Lumumba, que ele se tornou patrão dela a partir daí, né? E depois foi acusado por ela de estar na cena do crime. Vamos em frente que a história está interessante. 5 dias antes do assassinato da Meredith, Amanda havia conhecido em um recital de peças de Schubert o jovem Rafael Sollecito,
e na sequência ambos sentiram uma afinidade instantânea e a partir de então iniciaram um namoro. O jovem casal teve um relacionamento intenso desde o início. Amanda passou os dias seguintes em sua casa e, segundo os dois, eles mal saíram da cama. Rafael nasceu em Bari, na Itália, no dia 26 de março de 1984. Estudava engenharia de informática na Universidade de Perugia e morava sozinho. Era conhecido por seu jeito tímido e calado. Já Ruth Gad não era italiano. Nasceu na Costa do Marfim e foi adotado por um homem bem-sucedido da região. Tinha 21 anos na época do crime e, em sua ficha criminal, constavam pequenos tráficos de drogas. Ruth foi localizado devido às mensagens que trocou com Meredith na noite do crime, combinando um encontro naquela noite. Ruth afirma que se encontrou com a jovem no dia do crime e que praticaram sexo, mas que não a matou. Segundo ele, alguém entrou na casa enquanto ele foi ao banheiro e cometeu o crime. Ele não conseguiu identificar quem era e por isso ele fugiu do local logo depois. Agora nós vamos falar sobre os julgamentos dos acusados, porque foram 2 julgamentos, tá, pessoal? Um do Ruth Gad, sozinho, e outro do casal, Amanda e Rafael, certo? Vamos... E a partir daqui, começa a surgir uma reviravolta no caso também. Então, por isso, prestem atenção no que vai ser relatado a partir desse momento, certo, pessoal? Vamos lá então, seguidores. O julgamento breve de Ruth Gad foi realizado em outubro de 2008 e a justiça italiana condenou Ruth a 30 anos de prisão por ter violado e auxiliado na morte de Meredith Kercher. Ruth continha a palavra de negar que tenha matado a jovem. Ele não se declarou culpado em nenhum momento. Ele afirmou sua inocência do princípio ao fim, assim como os outros. Vamos lá. E após recorrer, ele conseguiu diminuir sua pena para 16 anos. Já Amanda e Rafael foram levados a júri em dezembro de 2009. Sendo condenados a 26 e 25 anos, respectivamente, pelo assassinato de Meredith. A reviravolta do caso se deu em 2011, quando foi julgado o recurso da defesa que culminou com a absolvição do casal. Contudo, em 2013, a justiça italiana cancelou a absolvição e pediu um novo julgamento deles. Em 2014, Amanda e Rafael foram novamente condenados, mas por pouco tempo. Finalmente, em 27 de março de 2015, a mais alta corte italiana absolveu o casal das acusações e determinou o encerramento do caso a partir daquele momento. Eu vou apresentar agora as falhas da investigação, porque foi uma investigação complicada na região sobre esse caso e houve falhas sim. Tanto é que, por causa dessas falhas, Amanda e Rafael, depois de terem sido condenados, acabaram sendo absolvidos. Certo? Seguidores. Vamos em frente. A absolvição de Amanda e Rafael fundou-se basicamente em falhas dessas investigações realizadas pela polícia italiana.
Peritos apontaram que a quantidade de material genético encontrado na faca, que continha o DNA de Amanda, se mostrou insuficiente para provar que havia também o DNA de Meredith. Além do mais, a defesa alega que o caso sofreu fortes interferências da mídia, pois as notícias negativas veiculadas sobre a jovem influenciaram tanto a polícia nas investigações quanto o Poder Judiciário no julgamento da mesma. No documentário Amanda Knox, o repórter Nick Pizza, que cobriu o assassinato desde o início, defendeu a mídia no seu papel de informar, mas ele ressaltou: "Eu acho que no fim das contas os responsáveis foram a polícia e a promotoria. Eles cometeram erros grosseiros e se concentraram em teorias absurdas. Ficaram totalmente obcecados por elas." As possíveis injustiças cometidas no caso são tamanhas que Amanda decidiu ingressar com uma ação contra a justiça italiana, que foi aceita pela Corte Europeia de Direitos Humanos de 2016. A jovem alega que sofreu maus tratos durante os interrogatórios sobre o caso. Para Raffaele Sollecito, já passou da hora de as pessoas começarem a abrir os olhos para esse caso. Amanda foi interrogada por 15 horas sem advogado e com um tradutor não oficial. Houve abusos nunca divulgados pela imprensa. Para Amanda, nada justifica o tratamento degradante que recebeu na Itália. Ela afirmou em uma entrevista à rede ABC que nunca estava no tribunal, que ela estava no tribunal quando eles a chamaram de diabo. Uma coisa é ser chamada de certas coisas pela mídia. Outra é estar sentada em um tribunal lutando por sua vida e ver as pessoas te chamando de diabo. Foi assim que ela falou. Agora nós vamos para o desfecho desse caso. Prestem atenção. O que aconteceu nesse desfecho? Com os 3 acusados, certo? Não só com a Amanda, mas com os 3. Bom, eu já vou começar dizendo que os 3, hoje em dia, nenhum deles mais está preso. Certo? Nenhum deles. Atualmente, a Amanda Knox vive em Seattle, nos Estados Unidos, onde ela terminou os seus estudos na Universidade de Washington. E ela trabalha em uma livraria. Em 2013, Amanda lançou a sua biografia, Waiting to be Heard, Esperando para ser ouvida, na tradução livre. E segundo o repórter David Willis, da BBC, ela lucrou mais de 4 milhões de dólares com essa obra. Quer dizer, ela ainda, depois da tragédia que aconteceu, ela conseguiu ficar milionária nos padrões americanos por conta disso, pois ela fez uma biografia onde ela relatou os fatos e lucrou
mais de 4 milhões de dólares com essa obra, segundo o advogado, né? O repórter, perdão. Tá. Além disso, foi lançado o documentário Amanda Knox, que reúne entrevistas com os acusados, Amanda e Rafael, repórteres, promotores e peritos, todos os envolvidos no caso. Os diretores do documentário, Rod Blackhurst e Brian McGinn, afirmam que não tiveram a intenção de esclarecer o caso, mas apenas mostrar o lado humano envolvido naquela trama ainda sem explicações. O que aconteceu com Rafael Sollecito? Hoje ele vive uma vida simples na Itália e diz ter sido vítima de um sistema judicial coberto de falhas, que o tirou oportunidades de ter uma vida digna. Por este motivo, ingressou com a ação contra a Itália, pleiteando uma indenização de 500 mil euros, que foi negada pela justiça italiana em julho de 2021. Mesmo após a absolvição, o casal Amanda e Rafael tiveram o caso como não desvendado por completo. Talvez um crime perfeito sem vestígios, ou talvez um ataque midiático em um caso que chamou a atenção ao ser transformado em uma trama digna de Hollywood. E agora, gente, falta falar sobre o terceiro acusado, que também foi preso, o Rudy Guedes. Esse foi o que ficou mais tempo na cadeia. Ele cumpriu a sua pena até o dia 20 de novembro de 2021, e quando saiu da prisão, antecipando o fim da sua pena por boa conduta. Então, hoje, ele é um homem livre. Certo, pessoal? Então é isso, seguidores. A história de hoje foi essa. Agora vamos voltar a navegar pelos continentes do mundo até a nossa próxima parada, ou próximo vídeo, como preferirem. Não se esqueçam de se inscreverem, quem não é inscrito. Se gostarem, deixem um link e compartilhem a história com os amigos. Façam seus comentários educadamente, pois eles serão muito bem-vindos ao canal. E, antes de dizer até a próxima, eu quero deixar alguns recados aqui. Como vocês podem ver pelo cenário, eu já voltei para o meu trabalho, né? Então eu estou na cidade em que trabalho e voltei a fazer os meus vídeos de novo aqui nesse meu estúdio improvisado, certo? Além disso, quero pedir para vocês me seguirem lá no Instagram, que lá eu antecipo os casos que eu vou colocar no vídeo de uma maneira original, vamos dizer assim, que tem até música, gente, vocês vão gostar de ver por lá, né? Parece mais lúdico, mas de acordo com os fatos que eu narro aqui, né? Parece mais lúdico, mas assim, as histórias quando eu conto no YouTube são mais marcantes mesmo. E o meu canal no Instagram é @o_navegante_criminal, certo? Falando ainda sobre o caso, não tem mais nada para falar sobre o caso. O que eu tenho para falar para vocês são os meus critérios de escolha
a partir de agora, tá? Eu vou fazer a enquete com vocês para ver quais os casos que vocês querem, tanto editados quanto opinião pública, se bem que no opinião pública já está programado os próximos 4 casos, eu não vou fazer só depois que exibir o 4, né, que é ao vivo. Mas assim, eu vou fazer a votação, pedir a votação. Em caso de empate, o voto Minerva é meu, daí eu escolho, tá? Mas se não tiver empate, eu vou pelo mais votado. E se alguém me pedir para exibir algum caso daqueles que estão ali na enquete e que não foram mais votados, eu coloco logo após ter colocado, ter feito mais votado, certo? Então, pessoal, meus seguidores, fiquem com Deus e até a próxima. Arrivederci.